Graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa célula em família. Eu quero te agradecer pela oportunidade de entrar no seu lar, de entrar na célula, e nós estamos fazendo um estudo do livro de Salmos, um estudo que vai abençoar grandemente a sua vida, as nossas vidas. Desejamos que Deus esteja se movendo aí, na sua célula, na sua casa e na sua vida, amém? Nesta oportunidade, nós vamos estudar o Salmo 77, ok? E o título da nossa mensagem é um livramento poético, ok? Nós vamos estudar uma característica literária que acontece nos textos literários, ok? A Bíblia, como está sendo analisado, é uma obra literária, é para nós, para o Ocidente, a obra literária por excelência. É uma das grandes literaturas da literatura universal, é o livro mais vendido do mundo, mais publicado. São aproximadamente 3,9 bilhões de cópias da Bíblia vendida no mundo, e é um livro que tem abençoado as nossas vidas e tem influenciado de uma maneira profunda a história, principalmente a história do Ocidente, ok? Muito bem, como nós vamos estudar uma característica literária da Bíblia, nós precisamos só dar um retoque no que é obra literária, o que é um texto literário. O texto literário, qual que é a diferença do texto literário com um texto de culinária, com uma receita de bolo, com uma receita médica, ok? Então, o texto literário, ele se caracteriza pela intencionalidade do autor. O autor, quando ele escreve uma obra literária, ele tem a intenção de dizer alguma coisa para o seu interlocutor, para o receptor. Então, o que marca o texto literário, o que transforma o texto literário em texto literário, é que o autor tem a intenção de dizer alguma coisa. Quando nós podemos perceber isso não só nos livros, nós podemos perceber isso em novelas, em filmes, em gibis. Existe uma intenção de transmitir alguma coisa que não está explícita naquelas letras, ok? Então, quando a pessoa vê uma novela, ela recebe uma mensagem, ela percebe uma mensagem, e o autor, ele transmite coisas dentro daquela mensagem, transmite informações e transmite a intenção dele. Não? Dentro da Bíblia, como o pastor já colocou, existem vários gêneros literários. Existe novela, existe poesia, ok? Então, existe lenda. Então, a lenda é um gênero literário. A lenda não é sinônimo de mentira, ela é um gênero literário. Então, existem vários gêneros que foram usados para escrever-se a Bíblia. E em todos esses gêneros, existe a intenção de Deus de comunicar. A obra literária em si, é muito importante isso, quando nós falamos, até aqui eu coloquei que existe lenda dentro da Bíblia, existe lenda como gênero literário. A lenda é um conto fantástico, com personagens fantásticos, que ela procura provar a existência de uma coisa no mundo real. Não? Ela não é sinônimo de mentira. Lenda e mito não são sinônimos de mentira, são gêneros literários, aplicados pela nossa literatura, pela literatura universal, para transmitir alguma coisa. Para nós, cristãos, todo gênero da Bíblia é verdade. Okay? Nós precisamos tomar essa postura. Toda a história relatada na Bíblia, por mais fantástica que ela seja, ela é uma história verdadeira, ela é parte da nossa história, ela é parte da nossa formação e ela é verdadeira. Mas de trás daquele relato, existe essa intenção que nós precisamos descobrir. O interessante que nós precisamos perceber é que a literatura em si não julga os gêneros literários, nem a veracidade histórica de nenhuma obra literária. Irmãos, isso não acontece em nenhuma obra literária. A literatura ou a ciência literária, como estudada nas academias, nas universidades, ela jamais chega e diz, não, a Bíblia
não é um livro verdadeiro. A literatura séria, estudada nas academias, ela não julga obras literárias. A literatura, ela estuda obras literárias para encontrar dentro daquela obra literária a informação que o autor quis transmitir por meio dessa obra, ok? Não julga mesmo, não julga se é um mito, se é uma lenda, se é um relato fantástico, ela não faz esse juízo científico. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela não foi escrita dentro de um universo racional, ou seja, dentro de um universo lógico. Ela é uma literatura universal, escrita antes de René Descartes, gerada antes, e ela não se enquadra dentro do pensamento cartesiano, ou seja, não é necessário lógica para entender a Bíblia, é necessário amor à literatura, é necessário fé, é necessário abrir o coração e entrar dentro da obra literária. Isso sim é necessário, ok? Então, vale ressaltar que a ciência, o método científico, ele tem dado muita contribuição com relação à Bíblia, provando dados que a Bíblia menciona, a localização de poços de petróleo, localização de tipos de terra, identificação de animais antigos, identificação de línguas, de culturas, de povos. Então, sim, a ciência ela tem dado uma contribuição muito importante para o texto sagrado na atualidade. Independente dessa contribuição, eu não consigo crer na Bíblia por meio da ciência. Eu creio na Bíblia por meio do Espírito Santo, por meio de conhecê-la. O que eu quero dizer? Eu, quando leio a Bíblia, nós, quando lemos a Bíblia, nós não podemos, não é interessante fazer aquele questionamento lógico. Não, o cientista estuda, por exemplo, a história de Jonas. A história de Jonas, ela tem uma intencionalidade. Aí o que acontece com alguns cientistas ou algumas pessoas? Elas estudam a história de Jonas e elas começam a perguntar, mas o peixe existiu? Não, mas era um peixe ou uma baleia? Era um peixe ou um crocodilo gigante? E aí o assunto começa em torno da existência ou não daquele animal ou daquele relato. Para a literatura, ainda que nós acreditamos na existência do relato de Jonas fisicamente, Jesus, ele ratificou o relato de Jonas quando ele disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Para nós o relato é real. Mas para a literatura é indiferente se o peixe existiu ou não. É indiferente se ele foi vomitado naquele mar ou naquele outro mar. Para a literatura o importante é o que o autor sagrado quis dizer naquela história. Não? O nosso estudo de hoje, obviamente, se inclina para o livro de Salmos, Salmo 77. Mas só para concluir essa ideia, a história de Jonas é uma história de obediência e fé. Obediência, desobediência, fé e obediência. O importante é isso, a mensagem de Deus. Naquela história de Jonas, uma delas é que quando nós obedecemos, Deus vai conosco no caminho. E Ele nos acompanha e nos conduz. Quando nós nos desviamos do caminho de Deus, outras coisas vão nos engolir, seja um peixe, seja as dificuldades, seja a morte, seja a tristeza, seja o que for. Então, essa é uma mensagem. Aqui nós temos a intencionalidade do autor. E no Salmo 77, que é o salmo que nós vamos estudar hoje, porque nós estamos falando sobre o livramento poético, no Salmo 77 nós encontramos essa realidade. É o autor dos Salmos, na parte não inspirada, você encontra o seguinte: o estado interno do salmista. Ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras da misericórdia de Deus. Salmo de Asaf, para o cantor maior, por Gedutum. Então, dentro deste salmo, nós vamos analisar a verossimilitude do salmo e nós vamos trazer esse salmo para a nossa vida. A verossimilitude, ela é a capacidade que o texto sagrado tem
de ser real na vida de uma pessoa. Seja o texto sagrado, ou seja ele não sagrado, dentro da literatura. Para nós, o texto sagrado, a Bíblia, é a nossa fonte, é a nossa regra de fé e conduta. Então nós vamos trazer essa verossimilitude ou semelhança para a nossa vida, nós vamos ver a aplicabilidade dela, o como aplicar e o como se dá a verossemelhança na vida de uma pessoa ou a verossemelhança do texto, como ela acontece, como ela é gerada, ok? Nós temos dentro do Salmo, o 77, é um salmo onde eu dividi o salmo em 3 etapas. Na primeira etapa, o salmista ele expõe a dificuldade dele, a dor. Eu vou ler aqui os primeiros versículos até o 7. Ele fala assim: clamei ao Senhor com minha voz, Salmo 77, 1. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Então você vai encontrando o relato do salmista dentro da dificuldade, dentro da dor, dentro da tristeza. Essa é a primeira etapa dos salmos, deste salmo. Na segunda etapa do salmo, nós encontramos que o salmista percebe sua limitação e enfermidade. Dos versículos 5 a 10, nós podemos encontrar assim: considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei no meu coração. O meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Nós encontramos um salmista que está em contato com o relato sagrado. Ele usa os relatos da libertação de Israel do Egito. E ele começa a se questionar dentro das dificuldades da vida. E ele se pergunta: mas será que Deus esqueceu? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não percebe que eu estou aqui? Nós precisamos captar essa verossemelhança do texto, porque hoje nós podemos perguntar: mas será que Deus não vê que o salário não vai chegar no final do mês? Ou será que Deus não vê que os meus filhos estão passando dificuldade? Ou será que Deus não vê a convulsão na qual se encontra o meu país? Ou será que Deus não vê as dificuldades da nossa vida? Então ele começa a perceber, e quando ele começa a questionar-se, e quase questionar a Deus, ele fala: olha, isso é enfermidade minha. Então ele para, ele medita e ele fala: isso é enfermidade minha. Ele realmente cai em si e fala: não pode ser. Eu tenho escutado relatos de Deus, eu tenho visto a Deus na minha vida e Deus na história de Israel, e tudo isso que está acontecendo agora, é o salmista meditando, não pode ser real. Isso é coisa minha, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa do meu coração, coisa da minha alma. E na terceira etapa, aí ele chega, que é o versículo 12 a 20, o salmista percebe a verossimilhança do relato bíblico, o relato que são os relatos dos tempos de Moisés. E ele diz assim, a partir do versículo 11: lembrei-me, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho a Deus está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram. Aqui nós começamos a perceber a forma poética, como ele se expressa. As águas te viram, ó Deus,
As águas te viram e tremeram. Que águas? As dificuldades, a perseguição, o mar que se opôs entre a libertação e o povo. Chegou o povo, o mar ficou parado. Mas quando o mar viu a Deus, aí ele relata, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra banda. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Ou seja, o salmista ele conhecia o texto sagrado da libertação do povo de Israel. E quando ele passa as dificuldades da vida dele, ele começa a se questionar, ele começa a sentir aquela dificuldade, ele começa a meditar, ele começa a pensar, ele começa a ver, então ele chega à conclusão, não pode ser assim. Aí ele lembra das maravilhas passadas. É interessante a gente lembrar que Deus ordena a Moisés que aquele livro fosse escrito e fosse meditado e colocado nas ombreiras das portas, que os judeus meditassem ao deitar-se, ao se levantar, que tivesse aqueles relatos, eles eram transferidos em forma de canto. Os relatos sagrados antigos, eles eram transferidos, ensinados em forma de canto. Eles eram praticamente cantados. Existe não só no Salmo, mas nas recitações da Torá, em sinagogas, eles recitam de uma forma cantada. É muito interessante. A poética, ela tem um valor mnemônico muito forte, é um valor de condicionamento da memória muito forte. Não? Deus usou estratégias literárias para transmitir essa palavra. Não? Nós temos 10 mandamentos, se você olhar para as suas mãos, dentro da normalidade você tem 10 dedos. Não, você pode perceber que a criança começa a contar usando os dedos das mãos, gesticulando, porque é um fator mnemônico, é um fator da memória. É muito mais fácil você relacionar visão, audição e tato para você memorizar alguma coisa. E Deus ele ordenou que aquela palavra fosse recitada durante o dia, durante a noite, estivesse ali. Vamos falar em termos atuais, na porta da sua geladeira, na porta do quarto do seu filho. Então, o conhecer essa palavra me dá a capacidade de perceber o quão verossemelhante ela é. Ou seja, Deus ele interferiu na história de Israel com maravilhas, com poder, com graça, com milagres. Um mar se abriu, não é um relato mítico, para nós é um relato de fé. Madeiras transformaram águas amargas em águas saudáveis, pão num deserto para milhares de pessoas, o maná alimentava os judeus, codornizes vieram trazidas pelo vento que alimentaram excessivamente aquelas milhares de pessoas. Ou seja, Deus ele é eficaz, ele é eficiente. E as histórias que ele relata na Bíblia, que nos deixou relatadas na Bíblia, são histórias verossemelhantes. Então, o nosso livramento poético e a nossa lição de célula, nós vamos fazer o seguinte, aí na sua casa, aí onde você está reunido, aí em família, na célula em família, é importante que você identifique uma área da sua vida e que você relacione essa área da sua vida ao Salmo. Puxa, hoje eu estou passando dificuldade, hoje eu estou num aperto emocional, estou numa dúvida existencial. Olha para as obras de Deus, olha para as obras de Deus, porque ao olhar para as obras de Deus, relatadas de uma maneira bonita, uma maneira linda, uma maneira poética, ao ver, ouvir, conhecer, estar informado, automaticamente eu percebo que essa história de Deus, ela tem a capacidade de ser real na minha vida. Em tempos diferentes,
em contextos diferentes, mas o Deus e os milagres são os mesmos. Deus atuou no Egito numa perseguição contra a guerra e livrou o povo da guerra. Talvez o seu contexto hoje não seja de uma guerra propriamente dita, mas uma dificuldade muito grande, não? Ou uma dúvida muito grande, ou uma doença muito grande, ou um questionamento humano muito grande. E aquele mesmo poder de Deus que atuou para livrar o povo é capaz de atuar para livrar também a sua vida, ok? Então aí na sua célula em família você vai compartilhar com os irmãos, você vai falar, olha, eu tenho essa situação, ou Deus atuou assim, ou eu creio que Deus vai atuar assim. Se você tem alguma dúvida também compartilhando, os irmãos da célula podem, seguindo as orientações do líder, eles podem estar compartilhando também, um compartilhar com o outro compartilhar, acaba respondendo várias dúvidas que nós temos, ok? É muito importante não, conhecer a Bíblia, a nossa grande obra literária por excelência, ok? Hoje nós trouxemos e trabalhamos com uma característica só com a verossemelhança, mas conhecendo essa característica, ela é o antepasso da iluminação, ela é o antepasso da palavra rema. Quando eu conheço o texto sagrado, eu me identifico com o texto e aqui eu te explico como fazer o processo de que a verossemelhança aconteça. Não? Esse processo é um processo que só eu, pessoa, consigo fazer. Eu conheço um texto, a verossemelhança, eu vou ler a definição que eu mesmo coloquei aqui, é o seguinte, a verossemelhança é a capacidade que o texto tem de ser real, ou a capacidade do acontecimento relatado tem, é a capacidade que o acontecimento relatado tem de ser reproduzido na vida de outra pessoa. Não? Um dos exemplos que eu costumeiramente dou em pregações, quando falo da verossemelhança, é aquela pessoa que ela vê um filme, ela vê uma novela e assim ela se emociona, ela chora com o filme, a mocinha foi abandonada no altar, ela chora, ela se derrama. Eu conheci pessoalmente, desculpa o pleonasmo, eu conheci pessoas que realmente viam uma novela e choravam, não? E brigavam com a televisão, e falavam, e xingavam o personagem pela televisão, mas ele é um safado, mas ele é... E a pessoa chorava naquele momento. Então, esse é o processo de verossemelhança. A pessoa entra no relato. A novela é um gênero literário e é uma obra literária. Então, a pessoa entra no relato. Mas como eu entro no relato? Primeiro, lendo o relato. Não. Segundo, não julgando o relato. Não. Eu não devo julgar o relato. Quem julga o relato não consegue entrar no relato. Mas como assim julga? A pessoa lê um salmo e ela fala o seguinte, mas isso daí aconteceu nos tempos antigos, julgou o relato. Não? Querido, só um esclarecimento, a ciência literária, ela não julga textos literários. A ciência literária, ela estuda textos literários para encontrar neles a informação que o autor quis transmitir para o receptor. A ciência literária, quando você estuda literatura nas academias, nas universidades, normalmente nós estudamos, eu me formei em letras e estudei literatura universal espanhola e literatura greco-romana. Nós estudamos muitos mitos, estudamos lendas e em nenhum momento nós julgamos o relato literário. Não, jamais você pode chegar na faculdade e falar, mas a lenda de Rêmulo e Rômulo é só uma lenda. É a lenda da origem do Império do Lácio, do Império Latino. Não, a ciência literária não faz isso. A ciência literária não julga, não. Mas nós aqui estudamos ali na escolinha lá o mito, não é lenda, é mito do Saci Pererê. A literatura não julga, mas ele não existe, não é essa a função da literatura. Pode ser a função de outras ciências,
mas não da literatura, ok? Então, não estou querendo dizer que você precisa acreditar ou que devo acreditar em lendas, em mitos ou em relatos. Estou querendo dizer que você precisa entrar no relato sagrado, a Bíblia, nesse sim, você precisa acreditar, você precisa aceitar como real, ok? Que você precisa entrar no relato sem questionar o relato. Não, você precisa aceitar. Não. Se você pegar a história de Jonas, como já mencionada, você não precisa entrar no ventre de um grande peixe para você viver o relato. O ventre do grande peixe para você pode ser um abismo financeiro que talvez você tenha passado. Pode ser uma doença que te tenha engolido. Pode ser um caos familiar que tenha colocado você, no qual você tenha entrado. E isso é entrar no relato. E aí quando você entra no relato, você vai perceber, puxa vida, entrei no ventre do grande peixe, simbolicamente falando como Jonas, mas no momento em que eu me entreguei à causa de Deus, ou que eu me voltei ao Senhor, dentro da dificuldade, Jonas volta ao Senhor, então Deus me livrou. É a mesma coisa do Salmo. O salmista no Salmo 77, ele chega ao momento que ele fala, não pode ser, isso é enfermidade minha. No momento que ele faz essa análise, ele se joga dentro do relato do Êxodo. E aí ele começa a experimentar o livramento. A partir daquele momento, nós estamos entrando na palavra rema, na palavra revelada. Não? Nós vamos permanecer neste momento na verossemelhança, ok? Verossimilitude ou verossemelhança do texto, e você vai praticar isso aí, na sua célula em família, ok? Extraindo do texto sagrado aquelas pérolas maravilhosas. É importante a gente lembrar que existiram personagens na Bíblia que fizeram isso, ok? O próprio João Batista, não, ele foi perguntado quem ele era. João 1,23, você pode abrir depois, aí na cela. João 1,23 fala o seguinte, eu sou a voz do que clama no deserto. Quando ele foi perguntado quem ele era, ele simplesmente recitou o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Isso é uma profecia do profeta Isaías, que João Batista entrou no relato e ele falou, esse sou eu. Ele entrou e ele viveu o relato. Aquele relato foi verossemelhante para ele, ok? O próprio Jesus, ele também traz relatos desse tipo, não? Quando ele é perguntado, quando ele fala para os homens da época, ele fala em João 5,39, não? Você vai encontrar lá relatos de Jesus mostrando que ele se identifica com as Escrituras. Então, para eu me identificar com a Escritura, eu preciso ler a Escritura e eu preciso não julgar a Escritura, porque dessa forma eu entro na Escritura e ela se torna real para mim, ok? Então faça isso na sua casa, faça isso na sua célula em família e que o Senhor abençoe. O Senhor abençoará grandemente a sua vida, independente da situação que você estiver passando, neste tempo ou em outros tempos. Quando você entra, você vê os grandes milagres de Deus. Eram, e serão para mim. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua célula em família, em nome de Jesus.